espada, nem com lança, porque... Se paz do Senhor Jesus, bem-vindos à Palavra de Deus Diária. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar um comentário, porque vocês esquecem, né? Então, já põe o dedinho lá no like, porque com certeza esse capítulo vai falar o seu coração e você vai gostar. E dar o like significa, eu gostei, eu aprendi, foi importante para mim. E essa é a leitura que o Facebook faz, essa é a leitura que o YouTube faz. Então, se você não dá like, dá a impressão que o conteúdo não foi bom, que não é interessante. Por isso, ajuda a gente aí, colabora com o seu like, tá bom? Diz assim, Josué capítulo 5, que o rei dos amorreus, quando ouviu que aquele povo de Israel tinha atravessado o Jordão, eles tremeram. Ele ficou apavorado, porque ele ouviu falar que o Senhor secou as águas do Jordão para que aquele povo passasse exatamente como ele fez lá no Mar Vermelho. E ele sabia que o Senhor estava do lado deles e que nada poderia detê-los. Versículo 1 fala sobre isso com relação ao rei dos amorreus. Então o Senhor pede para que os filhos de Israel fizessem facas de pedra. Para quê? Para circuncidar todos que haviam nascido na segunda geração. Você lembra que a primeira geração já havia sido circuncidada? Pois a segunda geração também teria que passar pela circuncisão. E até hoje ainda é assim. Então ele pediu ainda para os que não tinham sido circuncidados para que passassem pela circuncisão. Ninguém poderia ficar sem elas. Tá? Isso está nos versículos 2 até o versículo 5. Toda a geração anterior daqueles que andaram no deserto 40 anos já tinha morrido. Como o Senhor havia falado, só os seus filhos é que vão entrar, porque vocês murmuraram, vocês reclamaram, vocês não me obedeceram, então vocês não vão entrar. E os seus filhos só é que entrarão. Então aquela geração é a que passaria pelo processo e representaria também essa marca da circuncisão, representava essa marca que o Senhor já havia pedido à primeira geração, um sinal de que eles estavam aliançados com o Senhor. É um sinal de descendência abrâmica, versículo 6 a 9. Por que o Senhor não nos pede mais esse sinal? Porque agora nossa descendência é cristiana, é cristiânica, é messiânica, é do Messias. Então nós não precisamos mais da circuncisão exterior, nós só precisamos da circuncisão interior, que é a circuncisão do nosso coração, como diz a palavra do Senhor. Essa cerimônia da velha aliança não foi ordenada por Jesus na nova, por isso presta bem atenção, circuncisão necessária é só do seu coração. Sabe onde está isso? Filipenses 3:3 diz assim, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ponto final, não precisa mais de circuncisão. Após circuncidarem então aquela nova geração dos filhos de Israel, eles celebraram a Páscoa. Nesse capítulo, no dia 14, naquele mês, nas campinas de Jericó. Oh, coisa linda, versículo 10. E no outro dia, depois da Páscoa, comeram o fruto daquela terra. Porque sabe o que aconteceu? Comeram pães asmos, espigas tostadas. No outro dia, depois que eles pisaram do outro lado, o maná, cessou. Porque o Senhor já tinha alimentado eles por 40 anos com maná. E ele tinha falado, no dia que vocês puserem o pé na terra prometida, eu não vou mais mandar o maná, vocês vão comer do fruto daquela terra. E o Senhor já tinha advertido, traz o dízimo do fruto daquela terra também. Então eles tinham aqueles frutos lá de Canaã, não precisavam mais que Deus alimentasse. Mais ou menos é assim que acontece com a gente. Quando você entra para a fé, quando você conhece o Senhor, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você precisa de instrutores, você precisa de pessoas que te orientem, você precisa de pessoas que vão instruindo você na palavra. Como você está fazendo aqui, você está sendo instruído na palavra, com alguém que já passou pelo processo. Eu já estou 40 anos nesse caminho, olha só, já atravessei o deserto, olha que glória. Então, há 40 anos de caminho com o Senhor, eu já aprendi bastante da palavra. E não significa que eu não vou precisar buscar ouvir outros. É claro, eu estou sempre enchendo meus ouvidos com pregadores, com pessoas que trazem revelações poderosas do Senhor. Mas chega um momento que não cabe mais para você
o leitinho, não cabe mais a comidinha mastigada na boca. É você mesmo que tem que ir nessa palavra, é você que tem que se debruçar sobre ela e buscar do trono, buscar do Senhor a revelação para essa palavra. Chega de alimentar com papinha, com leitinho, alimento sólido. Alimento sólido. Então a igreja tem que crescer, cada um dos membros tem que crescer com ela. Por isso, é preciso para formar um corpo harmonizado, um corpo saudável, um corpo maduro, um corpo forte no Senhor. Claro que sempre bebês estão nascendo no Senhor, mas aquele corpo forte tem o poder de alimentá-los e trazer mais e mais pessoas para a presença, bem? Então, cada um de nós tem a sua função e essa função tem que ser buscada. Você tem que descobrir qual é o seu papel no corpo de Cristo e fazê-lo com excelência. Não faça nada de qualquer jeito. Tudo que você for fazer, se for ensino da palavra, ensine bem. Se for para ministrar a palavra, ministre bem. Se for para cantar louvor, cante bem. Se for para ser recepcionista, receba bem. Se for para limpar a igreja, limpe bem. Tudo que você for fazer para o Senhor, você tem que fazer com excelência. Aleluia! Mas voltando ao capítulo aqui, no versículo 13, Josué tem uma visão de um homem com uma espada. Então Josué pergunta quem era, se era um dos inimigos, e ele responde que viera como príncipe do exército do Senhor. Então era um anjo do exército do Senhor trazendo uma palavra para Josué. Josué então se prostra e o adora e pergunta: o que diz o Senhor ao meu servo? Qual é a ordem, qual é a instrução que eu vou ouvir e vou obedecer? E o príncipe do exército do Senhor lhe diz: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Versículo 15 está escrito isso. O Senhor envia um anjo para dizer para ele que aquele lugar, ele precisava tirar os sapatos. Você lembra quando Deus manda tirar também as alparcas lá no Monte Sinai para Moisés? Aqui também ele pede para que Josué descalçasse seus sapatos. Retirar as sandálias tem uma simbologia na palavra, simboliza uma atitude respeitosa, uma atitude necessária para a verdadeira adoração. O mesmo pedido de humildade e reverência fora feito a Moisés na sarça ardente. A mesma atitude de Jesus quando ele tirou as sandálias dos seus discípulos e lavou os pés dele. É um sinal de humildade, de reverência, de entrega ao Senhor. Se você deseja, então, subir ao altar do Senhor, vencer suas guerras, enfrentar suas batalhas, tire as sandálias dos seus pés, dispa-se, desvista-se de toda dúvida, incredulidade, apresente-se ao Senhor com reverência, com santidade, com fé, com obediência, com amor, sabendo que tudo que você possa usar para te proteger, inclusive as sandálias dos seus pés para não pisar em espinhos e em terra quente, não servem para nada, não significam nada, porque se o Senhor não te guardar, não adianta você estar vestido com couraça, com veste, com capacete, você vai morrer de qualquer jeito. Então, tirar as sandálias é um sinal de confiança, é um sinal de: Senhor, eu estou aqui na tua presença e eu confio que eu posso tirar minhas sandálias, eu posso estar nu na tua presença, eu vou me despir de tudo que me tira da tua presença ou que atrapalha o Senhor falar comigo. Aleluia! Então, naquele que pode lutar por você e te dar a vitória em todas as áreas da sua vida, você tem que estar sempre de pés descalços, nus na presença do Senhor. Vista-se de armas espirituais, como diz Efésios 6:10. Calce os seus pés na preparação do Evangelho da Paz, Efésios 6:15. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. E assim como Josué, faça como ele. Siga sem medo, siga para derrubar as muralhas de Jericó, que vai ser o próximo desafio, né? Ainda nos capítulos de Josué, ele vai ter uma grande muralha para ser derrubada, mas ele não temeu, sabe por quê? Porque o Rei dos Exércitos estava com ele. Da mesma maneira que esteve com ele, o Rei dos Exércitos está conosco, está comigo, está com você, está com qualquer um de nós que decide se curvar ao Senhor, vestir as sandálias da humildade, desvestir-se, né? Na presença do Senhor, de tudo que tira você da presença, do seu orgulho, a sua soberba, e vestir-se de humildade e amor, estar na presença do Senhor. Tire as sandálias, vista-se das vestes de Efésios
e vá lutar as guerras do Senhor. Um abraço e amanhã a gente volta com Josué, capítulo 6, se o Senhor assim nos permitir. Aleluia! Um abraço e até amanhã. Milagre visitou a minha casa. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Não com a espada